Se tratando do futebol do esporte mais popular do planeta, onde suas maiores estrelas são alçadas ao status de celebridades mundiais, é comum que grandes craques sejam valorizados, reconhecidos e até eternizados no mundo da bola e além, não é? No entanto, por mais brilhantes que sejam, alguns jogadores simplesmente não furam essa bolha, ou não são devidamente lembrados pelos grandiosos feitos em campo, seja por clubes ou seleções. As causas para essa desvalorização podem ser diversas, como a concorrência na seleção, escolhas na carreira, problemas extracampo e rótulos pouco condizentes com a realidade muitas vezes. E hoje você vai relembrar algum desses jogadores, especificamente aqueles cujas carreiras limitaram-se ao Brasil ou mercados alternativos ali, mas que não jogaram e não fizeram uma marca no futebol europeu, ou então cuja passagem pela Europa foi menos impactante do que poderia ter sido de trave a trave. Mas antes de seguir com o vídeo, eu quero apresentar para vocês o canal WebFoot. Ele está começando agora e tem a meta de chegar aos 1000 inscritos. Então se você curte vídeos falando de futebol e ainda quer dar uma ajuda para alguém que está começando, que a gente sabe como é bem difícil esse começo, e claro, também consumir um conteúdo de muita qualidade, se inscreve lá e acompanha o conteúdo do cara. A edição é muito boa e você está fazendo parte da história dele. E um recado rápido aqui para te dar é que se você está buscando camisas diferentes para usar no seu dia a dia, camisas personalizadas ali com seus times e jogadores preferidos, você tem que acessar a Trave Shop. Pois é a lojinha do canal com itens personalizados que você está vendo aí na tela e eu posso te garantir que a qualidade do tecido e da estampa são excelentes. Então você tem ali camisas do Cristiano Ronaldo, do Messi, tem uma linha completa de todos os vencedores de títulos da Eurocopa, com esse detalhinho dourado que ficam muito bem numa camisa preta ou branca. Então clica no link da descrição ou no comentário fixado que eu deixei aí e dá uma olhadinha sem compromisso, só para você ver mesmo como são as camisas. E bem, também tô deixando aí o clube de membros do canal, que se você não quer comprar uma camisa ali, não consegue, até gostou de alguma ali, mas não vai conseguir comprar, você pode se tornar membro do canal por apenas R$5 por mês e todos os meses você concorre a uma dessas camisas aí nos sorteios que a gente tem. E claro, apoia ainda mais o meu trabalho aqui e faz isso ser possível por mais tempo e que eu consiga produzir mais conteúdos também. Então é isso. Para começar, um volante que marca, desarma, ocupa espaços, exerce uma liderança absurda sobre os companheiros, até constrói jogadas e erra pouquíssimos passes ou lançamentos. Vários jogadores podem ter passado pela sua cabeça quando eu falei isso, mas aqui nos referimos a ele, o tão amado quanto odiado Dunga. Hoje é bem aceito quanto o volante foi importante para a conquista do Tetra, mas atribui-se muito dessa relevância ao seu pulso firme com a braçadeira de capitão, quase como se ele fosse um jogador ruim ou grosso, e essas eram opiniões comuns à época. Por isso, a equipe derrotada na Copa do Mundo de 90 ficou conhecida como Geração Dunga, de maneira pejorativa, como se o camisa 8 fosse o expoente de uma seleção sem talento, algo longe de ser verdade e que mostra a influência da mídia sobre a opinião pública, também como já comentamos muitas vezes aqui, não é? A verdade é que Dunga foi um volante completo mesmo, técnico, incansável em campo e com uma visão de jogo privilegiada em todos os sentidos, seja nos posicionamentos de marcação e entendimento do que os caras iam fazer, ou até mesmo no sentido de criação mesmo. Não que ele era um criador nato, mas ele era bom na primeira saída. Dunga talvez tenha sido, a título de exemplo, o melhor jogador em campo na final da Copa de 94. O capitão brasileiro dominou as ações do meio-campo com 86% de precisão de passe, gerou chances de gol, finalizou, desarmou e tudo isso sob um sol escaldante de 40 graus, né, que estava naquele jogo. Dunga foi um jogador tecnicamente acima da média, dá pra dizer assim, mas sua personalidade ímpar talvez tenha feito com que seu futebol tenha sido menos aproveitado pelo público. E para que conste, desde o Penta não é absurdo dizer que a seleção de Dunga em 2010 foi aquela com a melhor performance em um mundial. E isso também é muito pouco lembrado, não é? Em 2006 tivemos aquele fiasco, aquela seleção que era um oba-oba completo. Em 2014, não preciso nem falar, né, do que aconteceu. Chegaram de novo! Chegaram de novo! Um gol da Alemanha! Apesar de ter chegado mais longe do que em 2010, o vexame foi o maior da história do país, não é? 2018, talvez ali tenha se equiparado com 2010, mas também caímos por uma seleção mais fraca do que era aquela Holanda. Mas é isso, Dunga jogou pela Fiorentina, pelo Stuttgart e passou pelo futebol japonês, mas com certeza poderia ter atuado em um clube de primeiro escalão europeu e isso não aconteceu. E por isso ele tá aqui nessa lista, por não ter tido grandes chances na Europa, mas principalmente pela visão que o brasileiro tem dele. Talvez a imagem dele tenha ficado arranhada depois de sua passagem como técnico, principalmente depois de sua segunda passagem ali, e como jogador também não era unânime, né, não era todo mundo que gostava dele, mas ele era sim um cara muito bom e merecia mais reconhecimento. E lembrando, ele teve o fracasso em 90, e em 94 ele foi muito importante para a conquista, então às vezes você fica pegando no pé de um jogador aí que foi mal demais em 2018 ou em 2022, e de repente ele pode acabar conquistando o Hexa para você em 2026, então calma lá, meu mano. E um outro jogador da mesma geração de Dunga, que parece não ter o devido reconhecimento pelo
seu futebol é o Miller. Atacante de raciocínio rápido e apurado, jogadas fantásticas e gols decisivos por diversos clubes onde passou, é um cara assim muito subestimado. Quem acompanhou sua carreira costuma dizer, sem titubear muito, que Miller não deve nada aos maiores atacantes do futebol brasileiro. Ele podia jogar em qualquer função do ataque e chegou também a atuar como meio-campista por diversas vezes, dada sua técnica e capacidade de leitura de jogo, e o Miller fez história no Palmeiras em 96, no Cruzeiro, onde conquistou a Copa do Brasil de 2000 para cima do São Paulo, que era o clube que o lançou para o futebol e onde conquistou seus maiores títulos, sendo diretamente decisivo no Mundial de Clubes de 93. E temos aquela icônica foto dele quando faz um gol comemorando em frente ao zagueiro do Milan, não é? Miller disputou 3 edições de Copa do Mundo, 86, 90, onde foi titular ao lado de Careca, e 94, quando trouxe para o Brasil o tetracampeonato, né? E ainda por clubes ele defendeu também o Corinthians, o Santos, São Caetano e a Portuguesa, além dos já citados anteriormente. Ele passou pelo Japão, algo comum à época, e na Europa jogou por Torino e Perugia. Os títulos e as participações em Copa dão o devido reconhecimento esportivo a Miller, mas exatamente por isso seu nome ainda é pouco levado em consideração quando busca-se elencar os maiores atacantes do futebol brasileiro. Ele fica bem esquecido atualmente, pouco é comentado, ele até virou comentarista, mas assim, eu acredito que as pessoas não conhecem a trajetória do Miller como jogador, mais como comentarista mesmo, que ele acaba falando umas besteiras às vezes ali, né? Agora imagina um jogador aí que foi campeão por literalmente todos os clubes onde atuou. Esse jogador fazia gol com as duas pernas, driblava sempre de maneira objetiva e finalizava tanto de curta quanto de média distância, e em seu auge jogou apenas em gigantes do Brasil. Ostenta 5 brasileirões em seu currículo, mas nunca chegou à seleção brasileira. Estamos falando de Dagoberto, sim, um atacante ágil, incisivo, veloz e de finalização bem apurada. Quando surgiu no Atlético Paranaense em 2001, o jovem atacante chamou a atenção pelas suas características e por ter sido peça importante na conquista do Brasileirão daquele mesmo ano pelo Furacão. O Dagoberto começou a ser visto como uma grande promessa do futebol brasileiro, com potencial para ser figurinha carimbada nas convocações da seleção. No entanto, uma grave lesão no joelho esquerdo e uma sequência de outros problemas musculares acabaram por impedir o melhor desenvolvimento do seu futebol, e assim Dagoberto nunca jogou na Europa, mas sua carreira em território nacional foi brilhante, com passagens de muito destaque por São Paulo e Cruzeiro, além de ter boas chances no Internacional ali também, no Vasco, Vitória e Londrina, onde encerrou sua carreira ainda jogando em alto nível no ano de 2019, em um alto nível ali para as competições que ele disputava, não é? E fora do país, o atacante teve uma passagem pelo futebol norte-americano, de onde também não voltou sem um troféu de campeão, e Dagoberto foi um atacante completo, e é possível constatar isso assistindo a qualquer vídeo dedicado a compilar seus lances e gols. É claro que esses compilados de melhores momentos, né, de highlights do jogador nem sempre traduzem o que ele era na realidade. Você pode fazer qualquer compilado de melhores momentos de qualquer jogador, mesmo o que você acha o mais bagre possível, que ele vai ter grandes momentos ali, assim como também é possível fazer um compilado de piores momentos e você vai achar que um cara que era um craque, na verdade não era tanto assim, mas é a forma que a gente tem para identificar quais fundamentos o cara era bom ali, não é? Você assiste um vídeo de melhor momento e você vê como ele se portava em campo, não completamente como eu já citei, mas você consegue ver no que o cara era bom e tudo mais, o que ele fazia muito bem, e se você pegar você vai ver tudo isso que eu tô falando. O Dagoberto era um excelente atacante, cara. É bem possível ver seu senso de posicionamento e oportunismo, sua capacidade até de criar jogadas e em alta velocidade vindo de trás, com a habilidade de driblar sempre em direção ao gol, em chutes de fora da área ele era muito bom também, e até em cabeceios conscientes, mesmo tendo uma estatura baixa ali. Ele não era um primor em jogo aéreo, mas ele era bom em cabeçada. E por ser um jogador cuja aposentadoria aconteceu há poucos anos, é possível que o tempo dê ao Dagoberto o devido reconhecimento no mundo do futebol pelo craque que foi, embora sua carreira fale por si só. Mas eu não acho que vai acontecer, porque em 2019, né, que ele aposentou, muita gente já nem sabia que ele estava jogando até esse ano, e eu espero que ele não fique tão esquecido porque era um grande atacante, cara, grande mesmo. E quando se fala em grandes zagueiros da história do futebol brasileiro, talvez pouco se fala no nome de Mauro Galvão, o zagueiro considerado baixo para os padrões, mas que dominava todos os fundamentos pertinentes de um defensor, que é posicionamento, tempo de bola, cobertura, desarme e antecipação, e tudo isso contando com um refino técnico apuradíssimo, jogando de terno numa época onde essas características não eram tão exigidas dos zagueiros, e o Mauro foi campeão brasileiro por Internacional, Grêmio e Vasco da Gama, onde foi peça fundamental no elenco super vitorioso do final dos anos 90. O zagueiro também é, até hoje, o jogador com maior intervalo entre conquistas de campeonato brasileiro, um hiato de 17 anos entre as edições de 79 e 96 pelos rivais Internacional e Grêmio, respectivamente, e um fator que talvez torne o nome de Mauro Galvão menos conhecido entre as novas gerações é ele ter atuado no futebol suíço entre 90 e 96. Além disso, ele foi um dos 3 zagueiros utilizados por Lazzaroni na disputa da Copa de 90, algo que causou muito desgaste e controvérsia na época, não é, pelo fracasso, e devido à incidência desse
mundial neste tema, podemos supor que nomes muito importantes para o futebol brasileiro perderam um pouco de relevância, talvez injustamente ali. Sendo ou não o caso de Mauro Galvão, fato é que sua contribuição para o desenvolvimento de sua posição foi até considerável, sua história é muito maior do que o reconhecimento que ele possui atualmente, especialmente por quem não o viu atuar. E uma verdade é que a seleção brasileira pode levar jogadores ao céu ou ao inferno, mas existem casos onde a ausência de convocações é praticamente inexplicável, deixando reticências em suas carreiras. Não que o sucesso esteja essencialmente atrelado à amarelinha, afinal, quando falamos desses atletas, falamos de pessoas que atingiram a excelência em suas carreiras, e isso por si só é uma vitória grandiosa, mas em alguns casos, o merecimento é tanto, o sucesso é tamanho, que a falta de convocações engrandece ainda mais o jogador, sendo assim a seleção a grande prejudicada nesse caso. E aqui estamos falando de Fábio. A carreira do goleiro que atualmente defende o Fluminense é recheada de atuações marcantes, defesas milagrosas e de títulos de grande expressão, como os campeonatos brasileiros de 2013 e 2014 pelo Cruzeiro e a Taça Libertadores de 2023 pelo Fluminense, a primeira do clube, e revelado pelo União Bandeirante e com passagens por Vasco e Atlético Paranaense. Fábio faz parte daquele grupo de jogadores identificados com poucos clubes, e em seu caso o Cruzeiro, tendo entrado em campo por 976 vezes com a camisa azul estrelada. E se não fosse sua longevidade, atualmente atuando até em um alto nível pelo Fluminense aos 43 anos, essa identificação ainda seria maior. Fábio sequer foi convocado para a seleção brasileira, algo obviamente injusto se olharmos para os feitos dele sob as traves, mesmo que o argumento da grande concorrência seja verdadeiro, não é? Ele tinha grandes nomes ali como Dida, Marcos, Rogério Ceni nos grandes períodos que ele atuou, mas em algum momento o Fábio deveria ter tido algumas chances na seleção, já que nem só de Dida, Rogério Ceni, Marcos e Júlio César foram feitas as convocações, não é? Tivemos também Doni, Elton, Victor, Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi e até o Neto. Goleiros incríveis, mas assim, o Fábio competia diretamente com os 4 primeiros citados durante boa parte de sua trajetória. E eu acho que o Dida, o Marcos e o Rogério Ceni, né? E o Júlio César também estavam bem acima desses últimos que eu citei ali, assim, muito acima mesmo. E o Fábio não ficava muito atrás deles não. Ele deveria ter sido convocado regularmente e ter tido suas chances sim em algum momento. Além disso, sua ausência entre os convocados de 2014 é assim, quase inexplicável. Fábio não só é subestimado, como também é injustiçado, e no caso dele, as duas coisas são diretamente relacionadas. E por fim, fazemos uma menção honrosa aqui ao Djalminha. Todos que o viram jogar falam do talento e das características que faziam do meia canhoto um verdadeiro craque da bola. O Djalminha era plasticamente habilidoso, mas também possuía excelente visão de jogo e criatividade, encontrando passes e lançamentos precisos. Ele foi revelado pelo Flamengo e destaque do histórico Palmeiras dos anos 90, da era Parmalat. O Djalminha teve grande destaque no Deportivo La Coruña entre 97 e 2004, onde levou o modesto time espanhol aos melhores anos de sua história, com o título da La Liga na temporada 99-2000 e também com boas participações na Champions League. Djalminha era nome certo para o elenco pentacampeão de 2002. No entanto, no mesmo ano, acertou uma cabeçada em seu treinador após uma discussão nos treinos do La Coruña, fazendo com que Felipão acabasse levando o Kaká em seu lugar. Questões disciplinares, outras e anteriores, acabaram atrapalhando a trajetória de Djalminha no futebol, e por isso, o seu nome não é tão lembrado como deveria, mesmo tendo tido uma carreira sólida e de impacto tanto no Brasil quanto no exterior. E esses são alguns nomes de jogadores subestimados do futebol brasileiro, que por diversos motivos parecem não terem o reconhecimento devido de suas habilidades e feitos dentro de campo. Em uma outra época, onde atuar fora do Brasil ainda não parecia ser obrigatório para validar uma carreira, alguns desses jogadores atuaram principalmente pelos nossos gramados, com algumas passagens ali por clubes e mercados alternativos, e por isso, a visão geral de hoje sobre esses atletas pode ser injustamente distorcida por olharmos para ontem com os olhos de hoje, não é? Submetendo-os aos conceitos anacrônicos ali de que, bom, atualmente é necessário jogar na Europa e tudo mais, mas antigamente não era assim que era visto. Eles e muitos outros foram atletas de muita importância para o futebol, quando parece haver uma obsessão por elencar os melhores disso ou daquilo. Quando parece haver uma obsessão por elencar os melhores disso ou daquilo, deixá-los de fora com frequência faz com que eles sejam, cada qual com seus motivos, todos craques subestimados ali do nosso futebol. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, deixe um like e um comentário sobre qual jogador você acha que faltou aqui nessa lista, lembrando que são jogadores que atuaram no Brasil e não tiveram destaque na Europa, não é? Essa foi a proposta, então assim, pode ser que tenha faltado o Alex, não é? Que ele foi também injustiçado na seleção brasileira, talvez, muitos tratam ele como um dos melhores meias do futebol brasileiro, mas ele é ídolo no Fenerbahçe, apesar de ser um mercado alternativo ali, o mercado turco, ele é muito ídolo lá, então não dá pra dizer que ele deu errado na Europa, ou que não teve tanta relevância assim, não é como esses outros. Mas podemos fazer sim uma parte 2 com outros nomes, é só você deixar aí embaixo quem você acha que deveria estar aqui nessa lista e a gente faz uma parte 2 com outros nomes, como Alex, talvez o Bebeto ele poderia se encaixar, enfim. Dê uma olhada nos links da descrição também, nas camisas da Trave Shop, e é isso. Nos vemos na próxima análise.
análise de Trave a Trave.